Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos gravando o nosso podcast de número 107 na manhã dessa terça-feira aqui no Rio. O nosso tema de hoje é esse cada vez mais evidente, mais explícito isolamento do presidente Bolsonaro. No fim de semana teve a carta aberta que o presidente da Anvisa, o almirante Barra Torres, divulgou. O tom do texto era de desafio ao Bolsonaro, exigindo uma retratação, exigindo que ele provasse as insinuações que ele tem feito sobre a Anvisa. Isso tudo também dentro de um contexto em que os ministros políticos do Bolsonaro estão apavorados com um possível desastre eleitoral que viria como resultado de um governo que é inoperante, impopular, e de um presidente que não mostra e não tem mostrado apetite para governar. E também dentro de um contexto de um país em que vive o espalhamento dessa pandemia, do coronavírus, a inação do Ministério da Saúde, que não conseguiu até agora restabelecer plenamente suas plataformas de dados. O Ministério da Saúde informou o seguinte, que as plataformas eSUS, ConectSUS e os sistemas com informações sobre o programa de imunização e de vigilância da gripe já foram restabelecidos. Segundo o Ministério, os gestores locais podem fazer os registros, mas alguns dados lançados podem ainda não constar nas interfaces dos sistemas. E que assim que a integração dos dados for restabelecida, aí sim as informações poderão ser acessadas. Mas o Ministério da Saúde não deu data para isso. Eu estou falando daquelas plataformas de monitoramento do coronavírus que foram atingidas no início de dezembro por um ataque hacker. Os sistemas ficaram danificados e não voltaram ao normal desde ali. No meio disso tudo, a gente tem um Bolsonaro, repito, cada vez mais isolado com os fantasmas dele. Ele está lá colocando em dúvida sempre a eficácia da vacina. Ontem mesmo repetiu pela enésima vez que não vai vacinar a filha. Acho que ninguém duvida que em pleno janeiro de 22 ele deve ser o único chefe de governo do mundo que trata da eficácia da vacina como um assunto ainda. E ontem também, numa entrevista, ele voltou a se manifestar, por exemplo, contra o uso da linguagem neutra, que é uma dessas obsessões que só ele tem, sobretudo como chefe de Estado. Quer dizer, o Brasil, no meio de uma gigantesca crise econômica, o presidente gastando o tempo dele com linguagem neutra, com eficácia da vacina, e com passeio de jet ski em meio a essa temporada de chuvas. Fizemos coisas fantásticas ao longo desses dias que dificilmente outro governo estaria fazendo. O presidente não tem férias. É maldoso quem fala que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski, dou lá uns cavalos de pau no carro, lá no Beto Carreiro. Na verdade, eu faria um pequeno histórico dessa última ilha em que ele se meteu, que, no meu entender, talvez comece com o princípio do ano, com os episódios da Bahia, com o fato dele não ter ido à Bahia, não ter manifestado a mínima empatia em relação ao sofrimento do povo baiano. Isso, no meu entender, já serviu para isolá-lo um pouco. Primeiro, de alguns apoiadores políticos que sabem que a Bahia é uma área, uma zona eleitoral, uma região eleitoral pesada, né? Importante. É o quarto maior do país. Segundo de todo mundo que acompanha a atividade de um presidente da República e que não aceita essa indiferença, né? Inclusive os próprios nordestinos, né? Pode ter marcado mais ainda um distanciamento dele do Nordeste. Depois, eu acho que aprofunda o isolamento nessa nova ilha em que ele se meteu, o fato dele se colocar contra a vacina infantil. Eu acho que provocou uma reação, sobretudo em mulheres, mães, que
que querem vacinar os seus filhos. As pesquisas apresentadas ontem em São Paulo revelam que entre 10 famílias, 8 querem vacinar suas crianças. Portanto, ele está bastante isolado nessa posição, né? Pode ser que os que não queiram vacinar não tenham nem a mesma posição que ele, não é certo? É um isolamento social, é um isolamento político, né? E vamos agora para o isolamento militar também, né? Quer dizer, o confronto dele com o presidente da Anvisa o isolou bastante. Em relação ao recente questionamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quanto à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, no qual pergunta qual o interesse da Anvisa por trás disso aí, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, responde: senhor presidente, como oficial-general da Marinha do Brasil, servi ao meu país por 32 anos. Pautei minha vida pessoal em austeridade e honra. Nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso. À frente da Anvisa, prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que, pelo exemplo deles, eu pude somar ao meu caráter. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo, nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa. Aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. A carta do presidente da Anvisa é muito clara. Ela diz o seguinte: olha, se você tem algum indício, alguma informação sobre problemas na Anvisa, por que não investiga? Se não tem, por que não se retrata? Porque o Bolsonaro insinuou que havia alguma coisa por trás da decisão da Anvisa de autorizar vacinas infantis, o que é absurdo. Não há nenhum indício, não há nada a respeito disso. E a carta é muito séria, em primeiro lugar porque ela se coloca um alto funcionário público questionando o presidente da República, que duvidou sem provas de uma instituição brasileira. Segundo, ele se apresenta como almirante. Então, coloca também em cena a honra militar. Quer dizer, olha, você, apesar de ser o chefe das Forças Armadas, existem limites na sua relação com os militares, você não pode avançar nesse ponto. Depois, ele, no meio do caminho, ele se coloca também como cristão. Senhora, você que diz que acredita em Deus acima de tudo, por que você faz uma coisa dessa? Não é típica de quem é um bom cristão. Então, isola o Bolsonaro em várias áreas e o coloca no xeque-mate. É o seguinte: você se retrata ou apresenta os indícios de irregularidade. O Bolsonaro não vai fazer nenhuma coisa nem outra, ele vai fingir que não está julgando. Ele vai fingir que esse jogo ele está com xeque-mate, ele diz: não, eu não estou julgando, vou embora. Entende? Mas a verdade é que isso é um fator de isolamento. Ontem, o Bolsonaro, 2 dias depois do ataque da carta aberta do Almirante, ele, surpreendentemente, para quem gosta de pancadaria como ele baixou o tom. Ele, não entendi por que tanta agressividade, enfim, baixou o tom. E ainda sobre o isolamento, tem um outro fato que é curioso, que esse petardo do Almirante Barra Torres, ele ganhou mais um toque, na minha opinião, de relevância, justamente por vir de alguém que, além de militar, votou no Bolsonaro. O Barra Torres, todo mundo se lembra, ele, no início da pandemia, ele andou circulando com o Bolsonaro em algumas daquelas manifestações que negavam o isolamento social, que vários seguidores do Bolsonaro em Brasília se postavam ali em frente ao Palácio do Planalto, e o Bolsonaro andou junto com eles, no meio deles. O Almirante Barra Torres estava ali. Quer dizer, de novo, é alguém que votou no Bolsonaro, é alguém que até há pouco tempo atrás estava com ele, estava dando apoio a ele. E ele perdeu mais um apoio de alguém que
em princípio, deveria estar com ele. Eu acho que, sendo ele um militar, o simbolismo cresce ainda mais. Ainda mais porque, avançando um pouco nesses últimos movimentos isolacionistas, o Bolsonaro se preocupou com a orientação do Exército para que as pessoas se vacinassem e não divulgassem fake news. E que é uma orientação burocrática, normal. Olha, vacine-se, todo mundo tem que vacinar e não deve difundir fake news. Então, é uma coisa normal. Mas ele ficou zangado e queria que até que houvesse uma nota de esclarecimento a respeito disso, algo que não aconteceu. Mas o isola também um pouco do comando do Exército, porque o comando do Exército tomou uma posição sensata, burocraticamente sensata, né? E ele quis interferir. Tudo isso revela, né, um Bolsonaro cada vez mais distante daquela pessoa que, teoricamente, iria disputar as eleições presidenciais. O que você observa, de um lado, é um candidato jogando parado, porque já tem uma situação extremamente confortável, e, de outro lado, o Bolsonaro cada vez mais fazendo besteira, se afastando cada vez mais da possibilidade não só de vitória, mas começando a ameaçar a sua própria presença no segundo turno. Eu acho que essa é a conclusão que a gente tira desse processo de isolamento dele, que parece não ter fim, porque ele não aceita, na questão da vacina, ele continua não aceitando que a vacina é importante, não é? Continua reafirmando as suas posições contrárias a todo o processo de isolamento social necessário, quando o caso, mesmo porque agora você vê que ele próprio está sendo desmentido pelos fatos. Não há isolamento social proposto pelos governadores e prefeitos. No entanto, os voos estão sendo cancelados, entende? A vida turística completamente abalada, porque o vírus provoca isso mesmo. Cada vez mais ele deve perceber que o vírus, ao contrário do que ele pensava lá no início, não é uma coisa, não é algo que se possa subestimar como ele subestimou. Pelo contrário, cada vez mais é evidente para nós que isso tem uma grande importância. E ele provoca cada vez mais o isolamento dentro desse tema, porque ele só assume posições equivocadas. Você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? Gabeira, você estava falando aí das chances dele eleitorais a partir desse isolamento, da insistência dele nessas posições, e todos os ministros políticos com quem eu converso, o ministro do Bolsonaro, eu notei muito o aumento das críticas e da desilusão deles em relação ao Bolsonaro poder ter posições menos radicais e mais de bom senso a partir da virada do ano. Eu notei um certo desespero com as declarações do Bolsonaro sobre a Covid e sobre a vacinação infantil, de novo, desde a virada do ano. Me contaram 2 ministros que ali, antes do Bolsonaro entrar de férias, tentaram convencê-lo a mudar de posição em relação à vacina, e a resposta dele é cada vez mais radical nas conversas privadas, colocando objeções à vacina, dúvidas em relação à eficácia da vacina. O que eles me contam é que não é só um discurso para fora. Ali na conversa, o Bolsonaro se irrita e se coloca como alguém que duvida de fato da vacina. E em relação ainda a esses ministros com quem eu conversei, também eles, no final do ano, insistiram para o Bolsonaro sair das férias, primeiro em São Paulo, depois em Santa Catarina. Teve um dos ministros que me contou, falou: Lauro, a conversa com ele foi: eu insisti, presidente,
é hora de você pegar o helicóptero, vai lá. E ele falou assim, olha, se a conversa for continuar nesse ponto, vai acabar aqui. O presidente Jair Bolsonaro esteve na região atingida somente no início dos temporais, mas depois viajou de férias. O presidente segue de férias em Santa Catarina, onde deve ficar até a próxima segunda-feira. Hoje de manhã, visitou um parque de diversões na companhia da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da filha, Laura. Agora tem as chuvas em Minas Gerais, desde o fim de semana. E até agora, aliás, o Bolsonaro, a gente não viu o Bolsonaro falar nada, ele ignora completamente o assunto. Um desses ministros com quem eu estava conversando, ele chegou a me dizer, Laura, no Nordeste, hoje, não dá para pensar em ser candidato a nenhum cargo majoritário tendo o Bolsonaro como apoiador. Ele hoje não elege mais ninguém no Nordeste. Então, quer dizer, a gente jogando para esse ano eleitoral e juntando com o nosso tema de hoje do isolamento, quer dizer, esses políticos todos do Centrão, do PP, dos republicanos e do PL, começam a fazer as contas e ficar muito preocupados com o que no início eles achavam, a gente tem um candidato aí que tem uma fatia de uns 25% a 30% do eleitorado. A gente se vira. E aí isso nos garante aí eleger uma bancada grande de deputados, eleger senadores e tal. E hoje isso virou uma preocupação grande do que vai ser daqui para frente com o Bolsonaro, com essa cabeça dura. Essa é a grande hoje preocupação desses políticos que o rodeiam. Quer dizer, como trazer o Bolsonaro para uma posição menos radical e mais palatável eleitoralmente. Eu, de fato, não sei. Eu diria que a preocupação é dupla. É como saltar do barco também de uma forma não problemática e adiante, né? Porque eles devem estar pensando, olha, vamos tentar trazer o Bolsonaro para uma posição mais sensata. Mas vendo que isso não é possível, deve estar pensando qual é a alternativa para nós. Isso também vai ter um peso, né? Porque ninguém vai com o outro até o suicídio, né? Até a morte. Quer dizer, o Centrão, mais ainda os políticos do Centrão, né? É lógico, que são super sobreviventes, né? São especializados em sobreviver, né? Então isso aí eu acho que é realmente um problema sério, e você vê, por exemplo, que entre os apoiadores do Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, por exemplo, ontem ele foi censurado no Twitter porque ele disse que a vacinação é um infanticídio. Meu Deus. Entende? Quer dizer, essas posições assim, mais radicais, né, que o Bolsonaro toma, que os seus apoiadores tomam, vão levá-los a um isolamento na sociedade grande, entende? Sem contar os outros temas também, que nós estamos falando apenas da pandemia, né? Nós não estamos falando da economia, por exemplo, né? Das dificuldades econômicas que nós temos pela frente e das impossibilidades também no número de desempregados, da fome. Tudo isso vai ter um peso, tem um grande peso nas eleições. Nós estamos falando apenas daquele tipo de isolamento que foi escolhido pelo Bolsonaro, né? No caso da economia, há também uma escolha, mas é um processo mais difícil de você controlar, né? A recuperação econômica é muito mais difícil do que uma posição sensata sobre a vacina. O Lula, por exemplo, basicamente todas as declarações que ele faz nesses últimos meses, ele toca em 2 pontos: desigualdade, ele quer diminuir a desigualdade se ele chegar no poder, e crescimento econômico. Ele nem tem falado, você não vê o Lula falando praticamente de educação, mesmo de saúde, ele centra na economia, que, aliás, todas as pesquisas dos últimos meses mostram que esse é o assunto hoje maior do brasileiro. E o Bolsonaro sempre demonstrou uma falta de apetite em tratar desse assunto. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Teve sim. Não querem. Desde a campanha,
quando ele dizia que não entendia nada de economia e jogava tudo nas costas do posto Ipiranga, e isso continuou no governo. Quando alguns temas, algumas perguntas, em algumas entrevistas, ele sempre dizia: não, isso o Paulo Guedes é que vai tratar, ele que entende. E o que se sabe é que, mesmo nas reuniões do Palácio do Planalto, isso é um assunto que é um pouco enfadonho para ele. Claro que ele se preocupa, ele sabe da importância disso no dia a dia para o governo, mas para ele é um assunto enfadonho. Um assunto que interessa a ele é radar nas estradas, é armamento, é a vacinação, no caso para ser contra. Isso são assuntos que o excitam. Esse assunto da economia não. Quer dizer, você tem um presidente com inapetência para cuidar disso, você tem, talvez por consequência disso, os agentes econômicos todos hoje desconfiados deste governo e, portanto, com uma crise de desconfiança, ninguém investe. Os investidores estrangeiros também seguraram os investimentos, o que normalmente costuma acontecer em ano de eleição. Alguns que já falam abertamente que não investirão enquanto o Bolsonaro for presidente. Exato. Aliás, isso é uma tendência, sobretudo, de alguns fundos de investimento que têm lá suas regras de compliance, ou hoje em dia também tem de ESG, né, que os obriga a investir em países que sigam determinados parâmetros de sustentabilidade, ambientais, etc., sociais. Enfim, você tem aí todo um caldo formado para, também na economia, a gente ter um ano parado e, portanto, nesse sentido, contra o brasileiro, por motivos óbvios, que é a vítima disso, mas também contra qualquer pretensão do Bolsonaro eleitoral. Exato. Quando você falou nos temas que interessam a ele, você falou em radar, falou em armamento, né? E, na verdade, radar, armamento, são temas que o aproximam da morte, né? São sempre temas de proximidade, de namoro com a morte, né? Quer dizer, radar nas estradas, quer dizer, aumentar a velocidade nas estradas, tirar o carrinho, tirar a proteção dos carrinhos de bebê dos carros, tudo isso é namoro com a morte, né? Então eu não sei se esse namoro com a morte realmente pode salvá-lo de alguma coisa. Restará só alguns temas de costumes e restará também uma tentativa de reavivar um antipetismo que esteve presente em 2018, mas que, ao que tudo indica, foi atenuado, enormemente atenuado ao longo desses anos. O antipetismo, com certeza, vai ser uma das pedras de toque da campanha dele, mas, obviamente, eu concordo com você que hoje ele já tem um outro tamanho na sociedade. Ele existe, é muito mais forte do que os petistas gostariam, mas ele, de fato, não é hoje o tema principal. O tema principal hoje, aliás, a gente disse isso no episódio passado, é o Bolsonaro. Decidir se ele continua ou deixa o poder. Isso é que está em jogo na eleição de outubro desse ano. Exatamente. É tudo que todos pensam, né? Quem é o adversário principal e como derrotá-lo. O Laura Gabeira de hoje está terminando. O Laura Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição do Vitor Carvalho e da Luciana Malini. A trilha sonora que vocês ouvem aí ao fundo é da Mari Romano. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!